Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Leis Brasileiras em Áudio. Lei Complementar número 75 de 1993, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União. Bons estudos. Capítulo 2 do Ministério Público do Trabalho. Seção 1 da competência, dos órgãos e da carreira. Artigo 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho. 1. Promover as ações que lhe sejam atribuídas pela Constituição Federal e pelas leis trabalhistas. 2. Manifestar-se em qualquer fase do processo trabalhista, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse público que justifique a intervenção. 3. Promover a ação civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho para a defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos. 4. Propor as ações cabíveis para a declaração de nulidade de cláusula de contrato, acordo coletivo ou convenção coletiva que viole as liberdades individuais ou coletivas ou os direitos individuais indisponíveis dos trabalhadores. 5. Propor as ações necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e índios, decorrentes das relações de trabalho. 6. Recorrer das decisões da Justiça do Trabalho quando entender necessário, tanto nos processos em que for parte, como naqueles em que oficiar como fiscal da lei, bem como pedir revisão dos enunciados da súmula de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. 7. Funcionar nas sessões dos tribunais trabalhistas, manifestando-se verbalmente sobre a matéria em debate, sempre que entender necessário, sendo-lhe assegurado o direito de vista dos processos em julgamento, podendo solicitar as requisições e diligências que julgar convenientes. 8. Instaurar instância em caso de greve, quando a defesa da ordem jurídica ou o interesse público assim o exigir. 9. Promover ou participar da instrução e conciliação em dissídios decorrentes da paralisação de serviços de qualquer natureza, oficiando obrigatoriamente nos processos, manifestando sua concordância ou discordância em eventuais acordos firmados antes da homologação, resguardado o direito de recorrer em caso de violação à lei e à Constituição Federal. 10. Promover mandado de injunção quando a competência for da Justiça do Trabalho. 11. Atuar como árbitro, se assim for solicitado pelas partes, nos dissídios de competência da Justiça do Trabalho. 12. Requerer as diligências que julgar convenientes para o correto andamento dos processos e para a melhor solução das lides trabalhistas. 13. Intervir obrigatoriamente em todos os feitos no segundo e terceiro graus de jurisdição da Justiça do Trabalho, quando a parte for pessoa jurídica de direito público, Estado estrangeiro ou organismo internacional. Artigo 84. Incumbe ao Ministério Público do Trabalho, no âmbito das suas atribuições, exercer as funções institucionais previstas nos capítulos 1, 2, 3 e 4 do título 1, especialmente 1. Integrar os órgãos colegiados previstos no parágrafo 1º do artigo 6º que lhes sejam pertinentes. 2. Instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos, sempre que cabíveis, para assegurar a observância dos direitos sociais dos trabalhadores. 3. Requisitar à autoridade administrativa federal competente, dos órgãos de proteção ao trabalho, a instauração de procedimentos administrativos, podendo acompanhá-los e produzir provas. 4. Ser cientificado pessoalmente das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho nas causas em que o órgão tenha intervido ou emitido parecer escrito. 5. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, desde que compatíveis com sua finalidade. Artigo 85. São órgãos do Ministério Público do Trabalho. 1. O Procurador-Geral do Trabalho. 2. O Colégio de Procuradores do Trabalho. 3. O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. 4. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. 5. A Corregedoria do Ministério Público do Trabalho. 6. Os Subprocuradores Gerais do Trabalho. 7. Os Procuradores Regionais do Trabalho. 8. Os Procuradores do Trabalho. Artigo 86. A carreira do Ministério Público do Trabalho será constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral do Trabalho, Procurador Regional do Trabalho e Procurador do Trabalho. Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Procurador do Trabalho e o do último nível, o de Subprocurador-Geral do Trabalho. Seção 2. Do Procurador-Geral do Trabalho.
Artigo 87. O Procurador-Geral do Trabalho é o chefe do Ministério Público do Trabalho. Artigo 88. O Procurador-Geral do Trabalho será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre integrantes da instituição, com mais de 35 anos de idade e de 5 anos na carreira, integrante de lista tríplice escolhida mediante voto plurinominal, facultativo e secreto pelo Colégio de Procuradores para um mandato de 2 anos, permitida uma recondução, observado o mesmo processo. Caso não haja número suficiente de candidatos com mais de 5 anos na carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar mais de 2 anos na carreira. Parágrafo único. A exoneração do Procurador-Geral do Trabalho, antes do término do mandato, será proposta ao Procurador-Geral da República pelo Conselho Superior, mediante deliberação obtida com base em voto secreto de 2/3 de seus integrantes. Artigo 89. O Procurador-Geral do Trabalho designará, dentre os subprocuradores gerais do trabalho, o Vice-Procurador-Geral do Trabalho, que o substituirá em seus impedimentos. Em caso de vacância, exercerá o cargo o vice-presidente do Conselho Superior até o seu provimento definitivo. Artigo 90. Compete ao Procurador-Geral do Trabalho exercer as funções atribuídas ao Ministério Público do Trabalho junto ao plenário do Tribunal Superior do Trabalho, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de sua competência. Artigo 91. São atribuições do Procurador-Geral do Trabalho: 1. Representar o Ministério Público do Trabalho. 2. Integrar, como membro nato e presidir o Colégio de Procuradores do Trabalho, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e a Comissão de Concurso. 3. Nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho, segundo lista tríplice formada pelo Conselho Superior. 4. Designar um dos membros e o coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. 5. Designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que exercerão suas funções os membros do Ministério Público do Trabalho. 6. Designar o chefe da Procuradoria Regional do Trabalho, dentre os procuradores regionais do trabalho lotados na respectiva Procuradoria Regional. 7. Decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério Público do Trabalho. 8. Determinar a abertura de correição, sindicância ou inquérito administrativo. 9. Determinar a instauração de inquérito ou processo administrativo contra servidores dos serviços auxiliares. 10. Decidir o processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções que sejam de sua competência. 11. Decidir, atendendo à necessidade do serviço, sobre a. Remoção a pedido ou por permuta. B. Alteração parcial da lista bienal de designações. 12. Autorizar o afastamento de membros do Ministério Público do Trabalho, ouvido o Conselho Superior, nos casos previstos em lei. 13. Dar posse aos membros do Ministério Público do Trabalho. 14. Designar membro do Ministério Público do Trabalho para a. Funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior. B. Integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição, ouvido o Conselho Superior. C. Assegurar a continuidade dos serviços em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou suspeição do titular, na inexistência ou falta do substituto designado. 15. Homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso para ingresso na carreira. 16. Fazer publicar aviso de existência de vaga na lotação e na relação bienal de designações. 17. Propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, a criação e extinção de cargos da carreira e dos ofícios em que devam ser exercidas suas funções. 18. Elaborar a proposta orçamentária do Ministério Público do Trabalho, submetendo-a para aprovação ao Conselho Superior. 19. Encaminhar ao Procurador-Geral da República a proposta orçamentária do Ministério Público do Trabalho após sua aprovação pelo Conselho Superior. 20. Organizar a prestação de contas do exercício anterior, encaminhando-a ao Procurador-Geral da República. 21. Praticar atos de gestão administrativa, financeira e de pessoal. 22. Elaborar o relatório de atividades do Ministério Público do Trabalho. 23.
Coordenar as atividades do Ministério Público do Trabalho. 24. Exercer outras atribuições previstas em lei. Artigo 92. As atribuições do Procurador-Geral do Trabalho, previstas no artigo anterior, poderão ser delegadas: 1. Ao coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão, as dos incisos 14, a linha C e 23. 2. Aos chefes das Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e no Distrito Federal, as dos incisos 1, 14, a linha C, 21 e 23. Seção 3. Do Colégio de Procuradores do Trabalho. Artigo 93. O Colégio de Procuradores do Trabalho, presidido pelo Procurador-Geral do Trabalho, é integrado por todos os membros da carreira em atividade no Ministério Público do Trabalho. Artigo 94. São atribuições do Colégio de Procuradores do Trabalho: 1. Elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral do Trabalho. 2. Elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista sêxtupla para a composição do Tribunal Superior do Trabalho, sendo elegíveis os membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 10 anos na carreira, tendo mais de 35 e menos de 65 anos de idade. 3. Elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, a lista sêxtupla para os Tribunais Regionais do Trabalho, dentre os procuradores com mais de 10 anos de carreira. 4. Eleger, dentre os subprocuradores gerais do trabalho, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, 4 membros do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Parágrafo 1º. Para os fins previstos nos incisos deste artigo, prescindir-se-á de reunião do Colégio de Procuradores, procedendo-se segundo dispuser o seu regimento interno, exigindo o voto da maioria absoluta dos eleitores. Parágrafo 2º. Excepcionalmente, em caso de interesse relevante da instituição, o Colégio de Procuradores reunir-se-á em local designado pelo Procurador-Geral do Trabalho, desde que convocado por ele ou pela maioria de seus membros. Parágrafo 3º. O regimento interno do Colégio de Procuradores do Trabalho disporá sobre seu funcionamento. Seção 4. Do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Artigo 95. O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, presidido pelo Procurador-Geral do Trabalho, tem a seguinte composição: 1. O Procurador-Geral do Trabalho e o Vice-Procurador-Geral do Trabalho, que o integram como membros natos. 2. 4 subprocuradores gerais do trabalho, eleitos para um mandato de 2 anos pelo Colégio de Procuradores do Trabalho, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição. 3. 4 subprocuradores gerais do trabalho, eleitos para um mandato de 2 anos por seus pares, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição. Parágrafo 1º. Serão suplentes dos membros de que tratam os incisos 2 e 3 os demais votados, em ordem decrescente, observados os critérios gerais de desempate. Parágrafo 2º. O Conselho Superior elegerá o seu vice-presidente, que substituirá o presidente em seus impedimentos e em caso de vacância. Artigo 96. O Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, em dia previamente fixado, e, extraordinariamente, quando convocado pelo Procurador-Geral do Trabalho ou por proposta da maioria absoluta de seus membros. Artigo 97. Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho Superior serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Parágrafo 1º. Em caso de empate, prevalecerá o voto do presidente, exceto em matéria de sanções, caso em que prevalecerá a solução mais favorável ao acusado. Parágrafo 2º. As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário da Justiça, exceto quando o regimento interno determinar sigilo. Artigo 98. Compete ao Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho: 1. Exercer o poder normativo no âmbito do Ministério Público do Trabalho, observados os princípios desta lei complementar, especialmente para elaborar e aprovar: a. O seu regimento interno, o do Colégio de Procuradores do Trabalho e o da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. b. As normas e as instruções para o concurso de ingresso na carreira. c. As normas sobre as designações para os diferentes ofícios do Ministério Público do Trabalho. d.
os critérios para distribuição de procedimentos administrativos e quaisquer outros feitos no Ministério Público do Trabalho. E os critérios de promoção por merecimento na carreira. F. O procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio probatório. 2. Indicar os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. 3. Propor a exoneração do Procurador-Geral do Trabalho. 4. Destituir, por iniciativa do Procurador-Geral do Trabalho e pelo voto de 2/3 de seus membros, antes do término do mandato, o Corregedor-Geral. 5. Elaborar a lista tríplice destinada à promoção por merecimento. 6. Elaborar a lista tríplice para Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho. 7. Aprovar a lista de antiguidade do Ministério Público do Trabalho e decidir sobre as reclamações a ela concernentes. 8. Indicar o membro do Ministério Público do Trabalho para a promoção por antiguidade, observado o disposto no artigo 93, inciso 2, a linha D da Constituição Federal. 9. Opinar sobre a designação de membro do Ministério Público do Trabalho para a. Funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja legalmente prevista. B. Integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas às funções da instituição. 10. Opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério Público do Trabalho. 11. Autorizar a designação, em caráter excepcional, de membros do Ministério Público do Trabalho para exercício de atribuições processuais perante juízos, tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria. 12. Determinar a realização de correições e sindicâncias e apreciar os relatórios correspondentes. 13. Determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do Ministério Público do Trabalho, apreciar seus relatórios e propor as medidas cabíveis. 14. Determinar o afastamento do exercício de suas funções de membro do Ministério Público do Trabalho, indiciado ou acusado em processo disciplinar e o seu retorno. 15. Designar a comissão de processo administrativo em que o acusado seja membro do Ministério Público do Trabalho. 16. Decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do Ministério Público do Trabalho, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral da República, quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração. 17. Decidir sobre remoção e disponibilidade de membro do Ministério Público do Trabalho por motivo de interesse público. 18. Autorizar, pela maioria absoluta de seus membros, que o Procurador-Geral da República ajuize a ação de perda de cargo contra membro vitalício do Ministério Público do Trabalho nos casos previstos em lei. 19. Opinar sobre os pedidos de reversão de membro da carreira. 20. Aprovar a proposta de lei para o aumento do número de cargos da carreira e dos ofícios. 21. Deliberar sobre a realização de concurso para o ingresso na carreira, designar os membros da comissão de concurso e opinar sobre a homologação dos resultados. 22. Aprovar a proposta orçamentária que integrará o projeto de orçamento do Ministério Público da União. 23. Exercer outras funções atribuídas em lei. Parágrafo 1º. Aplicam-se ao Procurador-Geral e aos demais membros do Conselho Superior as normas processuais em geral, pertinentes aos impedimentos de suspeição dos membros do Ministério Público. Parágrafo 2º. As deliberações relativas aos incisos 1, alíneas A e E, 11, 13, 14, 15 e 17 somente poderão ser tomadas com o voto favorável de 2/3 dos membros do Conselho Superior. Seção 5 da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Artigo 99. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho é um órgão de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na instituição. Artigo 100. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho será organizada por ato normativo e o regimento interno, que disporá sobre seu funcionamento, será elaborado pelo Conselho Superior. Artigo 101. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho será composta por 3 membros do Ministério Público do Trabalho, sendo um indicado pelo Procurador-Geral do Trabalho e 2 pelo Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, juntamente com seus suplentes, para um mandato de 2 anos, sempre que possível, dentre integrantes do último grau da carreira. Artigo 102.
Dentre os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão, um deles será designado pelo Procurador-Geral para a função executiva de coordenador. Artigo 103. Compete à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho: 1. Promover a integração e a coordenação dos órgãos institucionais do Ministério Público do Trabalho, observado o princípio da independência funcional. 2. Manter intercâmbio com órgãos ou entidades que atuem em áreas afins. 3. Encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais do Ministério Público do Trabalho. 4. Resolver sobre a distribuição especial de feitos e procedimentos, quando a matéria, por sua natureza ou relevância, assim o exigir. 5. Resolver sobre a distribuição especial de feitos, que por sua contínua reiteração devam receber tratamento uniforme. 6. Decidir os conflitos de atribuição entre os órgãos do Ministério Público do Trabalho. Parágrafo único. A competência fixada nos incisos 4 e 5 será exercida segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho Superior. Seção 6. Da Corregedoria do Ministério Público do Trabalho. Artigo 104. A Corregedoria do Ministério Público do Trabalho, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério Público. Artigo 105. O Corregedor-Geral será nomeado pelo Procurador-Geral do Trabalho, dentre os Subprocuradores-Gerais do Trabalho, integrantes de lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior para mandato de 2 anos, renovável uma vez. Parágrafo 1º. Não poderão integrar a lista tríplice os membros do Conselho Superior. Parágrafo 2º. Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais integrantes da lista tríplice, na ordem em que os designar o Procurador-Geral. Parágrafo 3º. O Corregedor-Geral poderá ser destituído, por iniciativa do Procurador-Geral, antes do término do mandato, pelo voto de 2/3 dos membros do Conselho Superior. Artigo 106. Incumbe ao Corregedor-Geral do Ministério Público: 1. Participar, sem direito a voto, das reuniões do Conselho Superior. 2. Realizar, de ofício ou por determinação do Procurador-Geral ou do Conselho Superior, correições e sindicâncias, apresentando os respectivos relatórios. 3. Instaurar inquérito contra integrante da carreira e propor ao Conselho Superior a instauração do processo administrativo consequente. 4. Acompanhar o estágio probatório dos membros do Ministério Público do Trabalho. 5. Propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do Ministério Público do Trabalho que não cumprir as condições do estágio probatório. Seção 7. Dos Subprocuradores-Gerais do Trabalho. Artigo 107. Os Subprocuradores-Gerais do Trabalho serão designados para oficiar junto ao Tribunal Superior do Trabalho e nos ofícios na Câmara de Coordenação e Revisão. Parágrafo único. A designação de Subprocurador-Geral do Trabalho para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes do previsto para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior. Artigo 108. Cabe aos Subprocuradores-Gerais do Trabalho, privativamente, o exercício das funções de 1. Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho. 2. Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho. Artigo 109. Os Subprocuradores-Gerais do Trabalho serão lotados nos ofícios na Procuradoria-Geral do Trabalho. Seção 8. Dos Procuradores Regionais do Trabalho. Artigo 110. Os Procuradores Regionais do Trabalho serão designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais do Trabalho. Parágrafo único. Em caso de vaga ou de afastamento de Subprocurador-Geral do Trabalho por prazo superior a 30 dias, poderá ser convocado pelo Procurador-Geral, mediante aprovação do Conselho Superior, Procurador Regional do Trabalho para substituição. Artigo 111. Os Procuradores Regionais do Trabalho serão lotados nos ofícios nas Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e no Distrito Federal. Seção 9. Dos Procuradores do Trabalho. Artigo 112. Os Procuradores do Trabalho serão designados para funcionar junto aos Tribunais Regionais do Trabalho e, na forma das leis processuais, nos litígios trabalhistas que envolvam, especialmente, interesses de menores e incapazes. Parágrafo único. A designação de procurador do trabalho para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior. Artigo 113.
Os procuradores do trabalho serão lotados nos ofícios nas Procuradorias Regionais do Trabalho, nos Estados e no Distrito Federal. Seção 10. Das unidades de lotação e de administração. Artigo 114. Os ofícios na Procuradoria-Geral do Trabalho e nas Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e no Distrito Federal são unidades de lotação e de administração do Ministério Público do Trabalho. Artigo 115. A estrutura básica das unidades de lotação e de administração será organizada por regulamento nos termos da lei.